Ok. Então, muito bem, pessoal. A gente vai começar, então, o curso. Esse vai ser o curso de Brennor. A gente vai aprender realmente o que é um Brennor, baseado nesse livro, que é o livro de Isaac Ginsburg, um dos maiores cabalistas hoje em dia. E esse livro, quando ele foi escrito, ele não foi escrito numa sequência. Ele foi escrito em alguns capítulos, que eles eram distribuídos para turistas que iam visitar o Muro das Lamentações. Depois, quando ele foi compilado, aí escreveram mais uns 2, 3 capítulos e fizeram essa sequência. Mas, portanto, não necessariamente a gente precisa estudar na sequência. Eu acho que a gente devia começar pelo capítulo 2, por exemplo. Ok? Então a gente vai estudar o capítulo 2, nós vamos ler um pouquinho, e depois, provavelmente a gente não vai entender a primeira parte, eu vou explicar, a gente vai ler de novo para tentar entender. Ok? Então, monoteísmo. Capítulo 2, página 33. A aparente pluralidade do Deus único. Tem? Vamos lá, ele fala assim: muitas crenças falsas já foram propagadas por todo o mundo. Portanto, é importante esclarecermos algumas verdades básicas da Torá, que são muitas vezes apresentadas por outras religiões de maneira distorcida, às vezes em uma tentativa deliberada de enganar. Em primeiro lugar, Deus é absolutamente único. Deus, o Criador, não possui nenhuma dualidade intrínseca ou pluralidade, sob qualquer forma. Toda pluralidade evidente que as pessoas veem no Deus único é um resultado do processo de criação e da incapacidade de existir na presença infinita do Todo-Poderoso. Para entender a relação entre a unidade absoluta de Deus e as manifestações multifacetadas pelas quais ele se revela em nosso mundo, nós voltamos para a descrição cabalística da criação. A Kabbalah ensina, em termos mais gerais, a criação consiste de 2 etapas, ambas descritas usando a mesma palavra hebraica, tzimtzum. Em hebraico, tzimtzum significa tanto diminuir quanto se concentrar. Deus começou o processo criativo diminuindo, o primeiro significado de tzimtzum, sua luz infinita, a fim de dar espaço, por assim dizer, para a sua criação. O limite final de qualquer processo de diminuição é a redução para zero, ou o desaparecimento total. Isso é, está implícito na Kabbalah, através do termo tzimtzum, em referência à contração inicial da luz infinita de Deus, a fim de criar espaço para que os mundos pudessem existir. Mundos descrevem um estado de ser aparentemente desconectado de Deus. O primeiro tzimtzum, como diminuição, permitiu que Deus aparentemente desaparecesse por completo da primeira etapa, através da qual a segunda etapa da criação tomaria forma. Estou entendendo? Não muito, né? Um pouquinho, talvez. A gente vai explicar, vocês vão entender, depois a gente vai ver de novo, ok? A segunda etapa do processo criativo também é composta de um tzimtzum, mas desta vez no sentido de uma concentração. A Kabbalah descreve que Deus projetou um raio de sua luz infinita previamente oculta, este raio é denominado Kav, de volta para o vazio aparente criado pelo tzimtzum inicial. A luz infinita de Deus, isto é, sua revelação infinita, estava concentrada em um pequeno raio finito. Os mundos foram então criados em torno deste raio de luz. O raio de luz infinita está para o cosmos, assim como algo está para o corpo. Ele é a sustentação e a força animadora do universo. Mas tal como a alma dentro do corpo humano, sua presença permanece oculta. Bom, eu acho assim. Eu vou explicar, depois a gente vai tentar ler de novo e entender, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui uma apresentação, que na verdade é o curso de Kabbalah que eu dei. Estou vendo alguns que já participaram, alguns poucos. Então para eles vai ser pelo menos, no mínimo, uma boa recordação, uma boa recapitulação. Mas a gente vai aprender hoje como é que Deus criou o mundo. Como é que foi o processo da criação do mundo, ok? Então vamos lá. No início da criação, existia, está escrito na Kabbalah, que no início da criação
Vocês imaginam, por exemplo, um grande sol que emana uma luz muito grande e infinita, ok? Então a Kabbalah fala assim, esse grande sol seria Deus, o Eterno. Okay? É claro que Deus não é um sol, pessoal. É só uma parábola para a gente tentar entender. Imagine um grande luzeiro que emana uma luz infinita. Assim, então, Deus emanava uma luz infinita que preenchia todo o espaço da criação. Ok? Todo o espaço. Deus, por algum motivo, Ele quis criar o nosso mundo físico e material. Não vem o caso hoje, por quê? Outro dia podemos falar sobre isso. Mas Ele quis criar o nosso mundo. Porém, em todo momento que essa luz, essa energia, ela estava presente, ela estava em evidência, era praticamente impossível criar o nosso mundo. Era uma contradição. Quando a luz está em evidência, a gente não consegue ser criado. Por quê? Porque imagina só você pegar uma lâmpada de 40 watts e colocar na usina hidrelétrica. O que vai acontecer? Bum! Né? Porque é uma energia muito grande para a lâmpada receber aquilo. Essa luz é uma luz muito forte, muito grande, que um ser humano não tem capacidade de absorver. É uma energia muito grande que Deus emana, muito forte. Vocês sabem, quando Deus entregou a Torá para o povo judeu, então está escrito que no Monte Sinai, Deus revelou um pouquinho dessa luz. Uma luz um pouquinho inferior a essa. E foi tão grande a revelação, mas tão grande, que na hora que Deus revelou, o que aconteceu? As almas dos judeus começaram a sair, foram aspiradas por essa luz, foram sugadas, os judeus começaram a morrer ali embaixo. Começaram a cair um por um. Deus vendo isso, o que Deus fez? Deus falou, preciso continuar, só falei 2 mandamentos. Aí Deus ressuscitou o pessoal, e as pessoas, de tanto medo que tiveram, teve gente que começaram a fugir dali do Monte Sinai para tudo quanto é lado. Teve pessoas que conseguiram correr 12 quilômetros. Tão assustados que estavam. Então Deus mandou os anjos trouxeram essas pessoas de volta para o Monte Sinai. E aí eles viraram para Moisés e falaram, tem um versículo na Torá, o Senhor fale conosco e vamos escutar. Vale daber imanu Elokim penamut. Não deixa Deus falar, a gente pode morrer. Então o que aconteceu? Quando Deus revelou um pouquinho dessa luz, uma luz inferior a essa, não é uma luz a gente olhando melhor, foi tão forte que o pessoal não aguentou. Então, todo momento que essa luz estava em evidência, era praticamente impossível criar o nosso mundo físico e material. Ok? Não dava. Então, Deus, o que Ele fez? Ele quis condensar essa luz. Ele quis diminuir essa energia, condensar, e criar um espaço para que a gente possa existir, possa criar o mundo. Ok? Então, em hebraico, essa luz é luz infinita. Ok? Bom, aqui tem uma coisa bonita, interessante. Vamos só fazer para a gente entender. O pessoal que já frequenta sabe que as letras em hebraico têm valor numérico. Ok? Vamos ver quanto que vale a palavra luz em hebraico. Qual o valor numérico de luz? Luz em hebraico você fala or. Or, luz. Or se escreve assim. Quanto que vale a letra Aleph, pessoal? 1. A letra Vav, 6. A letra Reish, 200. Quanto que dá? 207. Então, luz em hebraico vale 207. Quanto que vale a palavra Ensof? Ensof significa infinito. Nós falamos da luz infinita, certo? Então, Ensof se escreve assim. Aleph vale quanto? Yud? O Nun vale quanto? 50. Muito bem. Quanto que vale o Samer? 60. Quanto que vale o Vav? E o Pei? Quanto? 80. Muito bem. Quanto que dá tudo? 207. Isso. Fez a conta ou você achou que era igual ao outro? Muito bem. 207. Confere? 61. Aqui 146. 207. Ok? Então, infinito e luz têm o mesmo valor numérico em hebraico. Porque elas estão associadas. A luz é infinita. Então, já que elas estão ligadas, elas têm que ter o mesmo valor numérico também. Depois, quando a gente começa a nossa reza aqui, na página 13, qual a primeira reza que a gente faz?
Adon Olam. Ok? Adon Olam. Vamos ver quanto é que vale a palavra Adon. Aleph vale quanto? O que é Adon Olam? Desculpa. Senhor do Universo. Deus. Então vamos ver quanto é que vale Adon Olam, o Senhor do Universo. Não tem preço, né? Mas quanto que numericamente vale? Aleph, 1, Dalet, o Vav, 6, o Nun. Muito bem, 50. O primeiro vale 61. Igual no slide passado, né? O Ein Sof, o Ein, infinito. A primeira palavra também valia 61. Certo? Depois, Olam, mundo. Quanto vale? Ain, 70. O Vav, 6. O Lamed, 30. E o Mem, 40. Quanto que dá? Agora estão fazendo a conta. 146, então, o Olam, correto. E o primeiro dava 61, então juntos vão dar? Oi? Quanto? 207. 207, muito bem. Então, Senhor do Universo, nossa reza, que se refere a Deus, vale 207, que é o infinito, que é a luz. Ok? Muito bem. Então, voltando agora àquela grande luz. Então, tinha aquela luz infinita. Quando Deus resolveu criar o mundo, ele tinha que pegar aquela luz e ocultar aquela luz. Então, o que Deus fez? Desculpa, esse aqui. Deus criou, está escrito na Kabbalah, um buraco negro. Ok? Onde toda volta tem aquela luz infinita, e aqui dentro a luz ela está oculta. Ela se encontra, pessoal, a luz infinita aqui também, mas oculta. Se nós tivéssemos olhos espirituais e olhássemos aqui, a gente não ia conseguir enxergar nenhuma luz. Ela está mais oculta. Ok? Deus está... Então, a luz infinita envolve e aqui existe um buraco negro. Esse buraco negro é chamado na Kabbalah de halal, de um orifício, um buraco, ou uma companhia, ou um lugar livre. Então, aqui dentro, a luz está oculta, e aqui dentro já dá para criar o nosso mundo. E os mundos superiores também. Todos os mundos podem ser criados aqui. Então, o que Deus fez na sequência? Vou pular isso aqui, ok? Senão a gente não acaba hoje. Deus puxou para dentro do buraco negro um filetinho de luz. Ok? Um filetinho pequeno de luz. Dentro desse filete de luz, pessoal, existem todos os mundos espirituais, o nosso mundo físico também. Nosso mundo físico está no finalzinho desse filetezinho aqui. A gente vai ver. Ok? Então, nós estamos dentro dessa grande luz. A gente consegue existir porque ela está oculta. Certo? Mas vamos ver então esse filete de luz aumentado. Vamos tentar ver melhor. Então, olha só, pessoal. Esse é o início do filete de luz. Aqui você tem a luz que envolve de todos os lados. E aqui começou o filete de luz. O primeiro estágio espiritual desse filete é chamado pela Kabbalah de Keter, coroa. Ok? Keter, coroa. A luz que se encontra em Keter é infinitamente menor do que a luz que está antes do Keter. A luz está envolvendo. A distância que está escrito nos livros, que é a distância de Keter, da luz que está aqui. A distância do Keter, da luz que está aqui, da luz envolvente, é maior do que a distância que existe entre uma gota d'água e todas as águas que tem em todos os oceanos. Assim está escrito. Imagina só. Imagina quantas gotas d'água tem nesse copo aqui. Um bom matemático talvez consiga calcular. 16 gotas é 1 ml. Aqui deve ter uns 100 ml, então tem 1.600 gotas. Aí nessa garrafa. Quantas? Aí você vai no Rio Pinheiros, no Rio Amazonas, em todos os oceanos. É uma distância assim, que tende quase ao infinito. Uma gota d'água para todas as águas que tem em todos os oceanos, ok? A distância que existe aqui entre essa luz, ok, do Keter, essa energia, para a luz que envolve,
é maior do que a distância que existe entre uma gota d'água e todas as águas que tem em todos os oceanos. Distância infinita, que é incomensurável. Mas a luz do Keter ainda era muito forte para criar o nosso mundo físico e material. Ainda era muito distante. Não dava ainda. Então o que Deus fez? Deus começou a fazer o que a gente leu, que se chama Tzimtzum. Tzimtzum é uma ocultação da luz, uma condensação da luz. A ocultação foi quando ele criou o buraco negro. E a condensação é quando ele começa a diminuir essa luz. Diminuir. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês, para entenderem o que é essa diminuição de luz, ok? Então, o exemplo que a Kabbalah dá normalmente é o seguinte. De dia, chega a luz aqui, ok? O sol ilumina, esquenta, ok? E de noite, os raios solares chegam aqui? Chegam ou não chegam, pessoal? Chegam? Como é que chegam? Chegam não. Mas não tem sol de noite, como é que chega? Reflexo da lua, muito bem. Então assim, de noite não chega o raio solar aqui na Terra, mas chega o raio do raio, correto? Não chega o brilho do brilho. O raio solar esquenta e ilumina. O raio do raio quase não esquenta, quase não ilumina, correto? De noite fica frio, fica escuro. Então, isso é um exemplo de um tzimtzum, de uma condensação. Do raio para o raio do raio. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, aqui foram feitos infinitos tzimtzum, infinitas condensações. Existe um estágio aqui, chamado tzimtzum adikna, condensação da barba. É por isso que a gente usa barba. É por isso, é verdade. Que nesse estágio foram feitas 130 milhões de condensações. Imagina se pegar o raio do sol, aí bate na lua, aí vem para a Terra. É o raio do raio. Você bota um espelho, o espelho reflete, então você já tem o raio do raio do raio. Aí bota o segundo espelho. Ele vai fazer um outro reflexo, que é o raio do raio do raio do raio. Imagina vocês fazer 130 milhões de raios. Raio. Muita coisa. Chega uma hora que não vai existir nada, nem o raio mais. Nem o raio que o parto vai mais existir, né? Vai acabar. Então, isso é uma condensação. Agora, essa luz é tão forte, pessoal, é uma energia tão grande, que em um estágio foram feitos 130 milhões de condensações. Sabe o que é isso? 130 milhões? E agora, isso é um estágio chamado Tzimtzum Adikna. Aqui dentro você tem infinitos estágios. Foram feitas infinitas condensações nessa luz. E Deus condensou tanto essa luz, que Ele criou um primeiro mundo espiritual. O Keter, coroa em hebraico, não é mundo, é um estágio. Atzilut, que significa em português emanação, é o primeiro mundo espiritual. Ok? Porque mundo é algo que está ligado com tempo e espaço. Antes de Atzilut não existe tempo nem espaço. Em Atzilut ainda não é o tempo e espaço que nós conhecemos. É um protótipo de tempo e espaço, é o início disso. Mas já é alguma coisa ligada ao tempo e espaço, no final de Atzilut. Por isso ele é chamado de mundo. É o mundo da emanação. Ok? Então, a luz que existia em Atzilut, a energia que existe nesse mundo, aliás, ela é infinitamente menor do que a luz que existe em Keter. A distância de Atzilut para Keter é maior que a distância que existe entre uma gota d'água e todas as águas que tem em todos os oceanos. Ok? É incomensurável. É uma outra dimensão. Assim como você não pode apalpar pensamento, Atzilut não consegue se conectar com Keter. É outra dimensão. Ok? É infinito. É muito grande. Só que a luz, mesmo assim, ainda era muito grande, muito forte para criar o nosso mundo físico e material. Ainda não dava. A gente não tem capacidade de absorver a luz de Atzilut. É muito grande, é muito forte. Então Deus ele teve que em Atzilut fazer muitos tzimtzumim, condensações ainda nessa luz. Mas vamos ver o que tem dentro de Atzilut. Já viram isso aqui, pessoal? Esse diagrama aqui, alguém? Conhece? Conhece, Júnior? Já viram? Ok. Então, o pessoal lá no fundo, vendo? Já viram esse diagrama aqui? Camilo? John? Então,
Esse diagrama aqui se chama de árvore da vida, né? Mas, na verdade, isso aqui são 10 sefirot, vocês estão vendo aqui, 10 atributos que Deus criou para se conectar com o mundo e para conduzir o mundo, para reger o mundo. São 10 canais, 10 forças que Deus criou, ok? A gente não vai entrar nos detalhes como são essas 10 hoje. Outro dia, quando a gente estudar Kabbalah, a gente pode aprender melhor sobre elas. Mas eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma dessas forças é o Hesed. Hesed, o que é? Como? Bondade, ok? Hesed é bondade. Então, para que serve esse Hesed? Imagina que Deus quer abençoar alguém e dá para ele 10 milhões de dólares. Okay? Se Deus mandasse essa bênção lá de cima, do luzeiro, que é a essência dele, ou da luz que emana dele, luz infinita, antes do Keter, diretamente para a gente que está ali embaixo, ok? Lá no nosso mundo, para cá para baixo, para o nosso Bradesco, Itaú, então, ia ser uma luz tão forte, ia ser tanto dinheiro, que o Itaú não ia ser, o computador do Itaú não ia funcionar. Não ia aceitar. Para que isso? Nem o Banco Central ia aguentar tanto dinheiro. Ia ter um boom assim lá na Paulista, o prédio do Banco Central. Boom! Explodiu o computador do Banco Central. É muito dinheiro para o Banco Central. É infinito. Então Deus, para ele poder dar para a gente esses 10 milhões de dólares, por exemplo, ele joga essa energia ainda espiritual, essa luz, dentro do atributo de Hesed. Ela desce, entra no atributo de Hesed, de bondade do mundo de Atzilut. Esse atributo, ele vai se conectar com todos os outros atributos, ok? Fazendo essa energia passar, descer, e assim ela vai descendo até aqui embaixo e chega, faz um TED para a nossa conta no Itaú. O máximo que vai acontecer, o gerente vai te ligar: escuta, você está esperando algum valor assim alto na tua conta? Vai aceitar, vai entrar. Dá para a gente receber. Certo? Então, o Deus criou esses canais para se comunicar com a gente. Ok? Para se conectar com o mundo. Para poder o mundo receber. Ok? Esses canais também levam nossas preces lá para cima. Esses canais também levam nossos bons atos lá para cima. Esses canais, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eles são como se fosse um mecanismo, um computador. Eles não têm livre-arbítrio, ok? Porque se tivesse alguma entidade aqui com livre-arbítrio, isso aqui seria a idolatria. Você está dando poder a uma entidade que não é Deus. Eles são somente canais para se conectar você com Deus. É como, só aperta o botão aqui do interruptor e vai acender a luz. Certo? Então isso aqui é só um canal, é um instrumento. Aqui também, Deus aperta esse botão e fala, chega os 10 milhões lá embaixo. É um instrumento, ele não tem livre-arbítrio. Eu vou dar para o Jacob, eu vou dar para o Elias, eu vou dar para aquele. Não. Ele faz somente o que Deus designa. Okay? É um computadorzinho programado aqui. Entrou aqui e já vai descendo, já faz todas as programações. Então esses são os canais que Deus criou para se conectar com o mundo. Ok, vamos ver aqui um versículo também interessante. Em Gênesis 1 está escrito que Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem com nossa imagem e semelhança. Então alguns querem dizer, a gente sabe que um dos princípios básicos do judaísmo é que Deus não tem forma, não tem imagem, certo? Como a gente viu, Deus é uma energia simples, que ele certo? Uma energia simples, não tem imagem e semelhança, Deus nos livre. Então o que a Torá fala desde o início? Façamos o homem com nossa imagem e semelhança. Então, primeiro de tudo, façamos no plural, Deus fez, certo? Então o Midrash conta que Moisés estava escrevendo a Torá, Deus ditava para Moisés, profeticamente. Então quando Deus falou, Moisés escreve, façamos o homem. Moisés falou, Deus, façamos no plural? Deus falou, escreve, e quem quiser errar, pode errar, não tem problema. Ele deixou a abertura para outras pessoas errarem. No versículo 27, está escrito lá, e fez Deus o homem no singular já. Mas, e por que realmente no plural? Está escrito que Deus já tinha criado os anjos. Então, para que não existisse um ciúme da parte dos anjos com a criação dos homens, do homem, Deus chamou os anjos e falou, o que vocês acham de fazer um homem? Como os anjos participaram também, dando opinião, né? Se sentiram envolvidos, se sentiram importantes, falaram, vamos fazer, ótimo. Então Deus fez um singular depois.
E assim os anjos não reclamaram, não se sentiram incomodados com o homem. Ok? Então por isso no plural façamos, Deus envolveu os anjos também, a opinião dos anjos, como se fosse nessa criação. E os anjos tinham sido criados já no segundo dia da criação, ou no quinto dia da criação, depende dos anjos. Então os anjos já existiam, e o homem foi criado no sexto dia da criação. Mas uma das explicações é que a nossa alma, ela também tem esses 10 atributos que acabamos de ver. Então nós somos a semelhança do divino, do eterno, né? Que ele lá no mundo de Atzilut, ele se transformou, aquela energia se transformou em 10 parâmetros, em 10 atributos. Nossa alma é semelhante àquilo. Tanto é que em hebraico, a palavra semelhança é dmuteno, a gente fala. Nossa imagem, dmuteno. E se a gente for fazer o quanto vale, vamos ver. Dalet, 4. Mem, 40. Vav, 6. Tav, 400. Nun, 50. E Vav, 6. Quanto que dá? 506. Certo? Então, nossa imagem vale 506. A palavra partsufim, facetas é o nome que se dá a esses 10 atributos. Por quê? Porque eles são dinâmicos, eles se combinam em várias facetas. Às vezes você usa os 3 primeiros para determinado assunto, às vezes os 7 inferiores, às vezes você divide eles em 3 colunas, né? Eles se dividem em cima em 3 colunas para fazer determinada coisa, ok? Então a Kabbalah chama esses 10 atributos de facetas. Facetas é partsufim. Quanto vale? Tem? Reis? Sadik? Isso, Vav? 6. Pei de novo? 80. Yud? 10. Yud Mem? 40. 506. Então as facetas, a nossa semelhança é a mesma coisa. Certo? Então isso quer dizer que o homem foi feito à semelhança divina. Deus nos livre de dizer que ele tem uma imagem, uma forma. Isso é uma das coisas básicas do judaísmo. Um dos 3 princípios básicos da fé judaica. Então, quando a Torá fala isso, quer dizer que a gente tem uma alma semelhante à que tem em cima. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, Deus então quis... Em Atzilut era muito, muito forte ainda a luz. Muito, muito forte. Apesar de ser infinitamente melhor do que Keter, o mundo de Atzilut era muito forte. Não dava para criar o nosso mundo. Então Deus, ele continuou condensando essa luz. Condensou. Ele condensou tanto que essa luz se transformou num outro mundo chamado Briá. Ok? A distância que existe entre o mundo de Briá e o mundo de Atzilut é maior do que a distância que existe entre uma gota d'água e todas as águas que tem todos os oceanos. Ok? Uma distância infinita, incomensurável. Muito, muito grande. Não dá pra gente comparar. É uma outra dimensão. Certo? Mas a luz ainda era muito forte para criar o nosso mundo físico e material. Ainda não dava. É muito grande. Ok? Bom, muito bem. O que tem dentro de Briá? Vamos ver. Tem de novo as 10 sefirot. Os 10 atributos. São os mesmos do mundo de Atzilut. Você tem a sabedoria de Briá, você tinha também a sabedoria no mundo de Atzilut. Ok? Quando Deus mandou a bênção na bondade do mundo de Atzilut, e aquilo foi descendo, pois passa por aqui também. Ok? Todos esses 10 atributos, passa por lá. Só que a distância entre esses atributos de Briá e o atributo de Atzilut é infinita. É infinita. A sabedoria de Briá para a sabedoria de Atzilut é tão distante, é mais distante do que o bode entender matemática. É mais fácil o bode fazer conta de matemática, é mais fácil o bode entender a teoria da relatividade do que a sabedoria de Briá entender a sabedoria de Atzilut. É mais próximo o bode do Einstein. Certo? É uma distância infinita, incomensurável. Muito bem. Então Deus ele quis realmente criar o objetivo é o nosso mundo físico e material. Então Deus continuou condensou tanto que ele fez infinitas condensações no mundo de Briá, nessas luzes infinitas, até que ele conseguiu criar um outro mundo, o mundo de Yetzirah.
O terceiro mundo espiritual. Estão vendo? Atzilut, Briah e Yetzirah. O terceiro mundo espiritual. A distância